Olá, meus amigos, tudo bem? Eu me chamo Guilherme e estou aqui para mais um dia de leitura bíblica anual. No nosso dia 25 de fevereiro, 56º dia do ano, faremos leitura no capítulo de número 13, 14 e 15 do livro de Deuteronômio. Antes de nós darmos entrada nesse conteúdo, eu gostaria de pedir a você encarecidamente para que pudesse curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo. O compartilhamento desse vídeo faz com que mais pessoas possam ser alcançadas com esse material maravilhoso. Bora pro vídeo? O capítulo de número 13, a palavra do Senhor, traz ênfase de fato à falsa idolatria, ou melhor dizendo, a idolatria aos deuses pagãos. A palavra do Senhor nos deixa entender e nos traz realmente com clareza muito grande que somente, de fato, nós somente podemos adorar o Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor, o Senhor e Salvador das nossas vidas e da nossa alma. Todo ser pagão não deve ser adorado, muito menos idolatrado. A palavra do Senhor agora no capítulo número 13 vai trazer ênfase justamente a três características, ou melhor dizendo, três pessoas que induzem as outras a adorar outros deuses. O primeiro a ser comentado pelo capítulo número 13 são os falsos profetas. A palavra do Senhor diz que, ainda que um homem opere maravilhas e sinais no meio do povo, se esse homem induzir alguém à adoração pagã, a adorar outro Deus que não seja o Deus de Israel, a palavra do Senhor, de acordo com o capítulo 13, mandava que esse homem fosse exterminado. A segunda objeção era de acordo com a família. A palavra do Senhor, ainda no capítulo número 3, diz que se um irmão, pai ou mãe, ou avó, ou qualquer um que tivesse um grau de parentesco mais próximo, o induzisse a adorar outros deuses, a errar de fato, idolatrando outros deuses, tomando para si ídolos de adoração pagã, a palavra do Senhor, também no capítulo número 13, diz que esse deveria ser dizimado, deveria ser apedrejado. E aí, por último, no capítulo número 13, cita de fato as cidades. A palavra do Senhor diz que se uma cidade de fato fosse inclinada à adoração a outros deuses, a idolatria de fato, que essa cidade precisaria ser averiguada, e se tudo isso se comprovasse, a palavra do Senhor no capítulo número 13 diz que ela deveria ser dizimada, como demonstra de fato a ira do Senhor contra todas as pessoas que adorassem outros deuses, sendo eles falsos profetas, familiares ou outras cidades. A condenação, de fato, viria sobre a vida, sobre a cabeça de todos aqueles que adorassem, de todos aqueles que idolatrassem deuses falsos. Já no capítulo número 14, a palavra do Senhor agora vai falar sobre o povo de Israel como escolhido de Deus, como nação é realmente escolhida pelo Senhor, como os filhos de Deus. A palavra agora usa essa nomenclatura para trazer, de fato, o entendimento de que essa nação foi a nação escolhida pelo Senhor. De acordo com a promessa do Senhor sobre os patriarcas da fé, agora se cumpre e essa nação se torna realmente propriedade exclusiva de Deus. Ainda fala no capítulo número 14 sobre as leis alimentares. Mais uma vez vai reforçar aquilo que nós lemos de acordo com a palavra do Senhor relatado lá no livro de Levíticos, sobre as leis alimentares, sobre os animais puros e impuros, sobre os que de fato poderiam ou não ser consumidos. E ainda no capítulo número 14, a palavra do Senhor vai falar sobre o dízimo, a maneira com que era distribuída, a maneira com que o dízimo era utilizado para saciar a fome dos famintos, das viúvas, dos órfãos e também para sustentar de fato o trabalho levítico. Já no capítulo número 15, a palavra do Senhor agora vai começar a falar sobre de fato o ano da remissão. É o ano onde acontece o perdão de dívidas. A palavra do Senhor nos traz ênfase de acordo com os capítulos anteriores e agora fala com um pouco mais de detalhe que esse ano, de fato, era um ano utilizado pelos próprios judeus para perdoar as dívidas que eles tinham entre si. Ou seja, durante 7 anos, esse ano acontecia para que, de fato, eles pudessem perdoar as dívidas que tinham contraído uns com os outros. Um exemplo simples, um irmão tinha pegado com outro irmão um valor emprestado no 7º ano, a palavra do Senhor diz que essa dívida deveria ser perdoada. E qual que é a consequência desse perdão? A prosperidade, a bênção, porque a obediência atrai a bênção de Deus. Então, quando se perdoava uma dívida, em obediência a Deus, era normal que esse homem prosperasse. Era normal que o perdoador prosperasse, que seria abençoado também. Ainda no capítulo número 15, a palavra do Senhor vai falar agora sobre a libertação dos servos. Os servos precisavam ser libertos também nesse ano. Era como se o povo hebreu, de fato, tivesse realmente o entendimento de que no 7º ano muitas coisas aconteceriam. Primeiro, o perdão de dívidas e agora a libertação dos servos, né?
E aqui no capítulo número 15 vai falar justamente sobre os servos que gostariam de ir embora e falaria também sobre os servos que decidiriam ficar. Então a palavra ela vai trazer essa ênfase maravilhosa para nós termos um entendimento de como é que a lei naquele tempo era cumprida, de como é que era estabelecida e o Senhor ordenasse que de maneira obediente o povo pudesse obedecê-la. Ainda no final do capítulo número 15, a palavra agora vai falar sobre a primogenitura animal. Inclusive, o Senhor deixa claro que até os animais, o primogênito dos animais, pertencia a ele. Tudo que de fato era primícia, tudo de fato que era primazia. Eu acho interessante, aqui a gente já encerra, eu gostaria de perguntar a você: você tem levado uma vida que primazia a Deus? Você tem levado uma vida que torna o Senhor o centro das coisas da sua vida? Você tem o tratado como primordial, como primogênito, como aquilo que vem primeiro? Eu espero que sim, eu espero muito que a sua resposta seja sim. Mas não fique triste se a sua resposta ser não. Você pode pedir a Deus nesse momento para que ele possa estar no lugar de fato que é o lugar dele, o lugar de destaque na sua vida, um lugar de altar na sua vida. E que isso possa acontecer de hoje em diante. Nós finalizamos esse conteúdo e eu peço a você mais uma vez que compartilhe, comente aqui embaixo, se inscreva em nosso canal e, se possível for, curta o nosso vídeo. Todas as vezes que você reage, o YouTube entende que o nosso material é importante e divulga para mais pessoas. E é isso aí. Um beijo para você e um forte abraço.